Bom dia, terceiro ano. Mais um prazer estar aqui com vocês para nós falarmos mais um pouquinho de geopolítica, agora finalizando com a geopolítica da África e um pouquinho da geopolítica do continente americano, ok? É muito importante nós entendermos o conceito histórico que levou à formação e problemas políticos, né, decorrente da colonização, da neocolonização e o pós-Segunda Guerra Mundial, né, que o período da Guerra Fria foi muito difícil para os africanos por conta da reconstrução do, do parque industrial europeu, né, da destruição que a Segunda Guerra Mundial causou em âmbito europeu. E isso levou a sérias consequências de de reorganização territorial no continente africano. Aí a gente vai especificar mais um pouquinho, falando das características do que nós chamamos de chifre da África, do Sudão, da região dos lagos, ok? Também vamos falar as características da esquerdização do continente americano, né? Falar um pouquinho da Colômbia, falar um pouquinho da Bolívia, a nacionalização das indústrias pelo Evo Morales, falar um pouquinho do Hugo Chávez. Muito importante a gente lembrar que a geopolítica da África e do continente americano, ele vai se dar por conta de problemas enfrentados pela nacionalização de algumas indústrias, problemas enfrentados pelo neocolonialismo e o problema sério que a geopolítica ela enfrenta dos conceitos econômicos, né? É muito importante a gente lembrar que o neoliberalismo ele leva alguns estados à falência, como a gente vai perceber. Começando pelo continente africano, a gente vai ver que a situação econômica deles, os piores índices humanos, os piores índices econômicos, menos de 3% do produto interno bruto é usado para políticas públicas. 3% do PIB mundial está ali dentro. Olha que coisa absurda. Pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, sem ter água para beber. Se não tem água, não tem vida, não tem agricultura, não tem alimentação. Imagine uma única refeição por dia, mas sem nenhum nutriente, né? A gente chama de subnutrição. E olha que a maioria da população, né, tirando o continente africano, a maioria da população no restante do mundo, ela se encontra no sobrepeso. Tá? Predomínio de economias agrícolas, né, pautada só no primeiro setor da economia, mas não como o Brasil, exportando commodities, produtos semi-industrializados, mas sim produtos de matéria-prima. Né? Eu cheguei a comentar com vocês sobre a Costa Rica exportando cacau com tecnologia totalmente rudimentar. E eles não vê o preço do chocolate como a Bélgica vê. Ok? Poucas indústrias, geralmente ligadas à exploração mineral, agricultura de subsistência, falta de recursos de empresas estrangeiras a ajudarem, que infelizmente é um mal necessário. Tá? Falta de moradia, saneamento básico, conflitos políticos, pior de todos, religiosos, a religião separando o ser humano, tá? Problemas étnicos separa classes de tribos amigas, tribos vizinhas, e aí controle por algum recurso natural. Continente, a gente fala até que é um continente esquecido, teoricamente, mas riquezas que foram partilhadas no período colonial. Né? Lembrando que o grande objetivo das grandes navegações era a busca das especiarias. Eles tentavam dar a volta no continente africano. Eles erraram quando eles chegaram no continente americano. Okay? A gente já fala isso já há bastante tempo. E depois da primeira, já chegando na segunda revolução industrial, né, quase chegando o pezinho ali na segunda revolução industrial,
o neocolonialismo. Os americanos, já falamos, não deixaram eles irem para o continente americano, né? O que eles fizeram? Chegaram ali na África, dividiram ela do jeito que eles quiseram, fizeram a partilha da África. Então a população africana foi submetida a situações degradantes de condições de trabalho, de moradia, exploração da mão de obra, inclusive de crianças, de mulheres, pela produção capitalista. Infelizmente, o mundo não vive sem o capitalismo, mas o capitalismo é muito perverso, principalmente quando o empresário se acha superior, né, colocando o seu trabalhador em condições subhumanas. Foi colocado também a partilha da África, populações que não se davam bem, viviam separados, né, etnias que ficavam separados, mas conseguiam ficar bem. Aí a partilha limitou o território deles, juntou todos eles. E aí foi quando começa o grande problema que a gente vai ver no final da Segunda Guerra Mundial, quando eles vão começar a descolonizar o continente americano, no período da Guerra Fria. Né, período da Guerra Fria, pensando na corrida armamentista, corrida aeroespacial, né, a evolução do socialismo, a evolução do capitalismo, neoliberalismo. Então começa muitos problemas. Atualmente, né, tem uma partezinha que todas as vezes vocês olham para o continente africano, parece que tem um chifre ali. Né? Ali se encontra o país da Eritreia, de Djibouti, Etiópia, Somália, tá? Eles enfrentam, principalmente na Somália, teve um filme há pouco tempo mostrando que ali quem passa por ali pelo Mar Vermelho, quem passa ali pela costa, né? Piratas em pleno século XXI. A Somália encontra-se totalmente fragmentado, o país não tem uma liberdade política, e é isso com tribalistas, quer dizer que eles vivem separados por clãs, com objetivos econômicos tomados à força, ok? É bem importante a gente pensar também que eles tentam melhorar a economia, tentam melhorar a situação da população ali, devido a esses clãs, mas não consegue por conta da ganância, né? E empresários que investem nessa marginalização da economia que eles tentam fazer. O problema também geopolítico que acontece, que chama muita atenção, está no livro de vocês, foi a separação do Sudão, né? Uma parte sul do Sudão, ela foi emancipada com o plebiscito em 2011, e aí causou uma grande dificuldade para eles, principalmente por guerrilhas, tá? Conflitos armados, população civil. Tá? Um problema também que ocorre fronteiras artificiais ali na região dos Grandes Lagos, na África Central. Guerrilhas étnicas acirradas há muito tempo, né? Lembrando que o continente africano é berço da civilização, né? E aí suas culturas voltadas ao nomadismo, culturas que, vou botar assim, teoricamente eles acham que são culturas pré-históricas, vamos dizer assim. E aí você achar que a sua cultura se sobressai ou é melhor do que a cultura deles, né? E aí se você tem uma arma melhor do que a deles, você pode entrar em guerra achando que você vai ganhar contra a pessoa. É a mesma coisa você botar uma criança para lutar com um adulto. Característica econômica, característica militar, característica social, é muito diferente, tá? E aí a gente fala também um pouquinho da esquerdização de todo coisa. É só vocês imaginarem, a esquerdização do continente americano, a gente tira ali Canadá, Estados Unidos, e aí começa toda a América Latina. Né? Quando eu falo do continente americano, acho que eu vou trocar a palavra, falar América Latina, que aí a gente vai desde o México até o finalzinho ali, pegando Cuba, pegando Argentina, pegando Brasil, tá? Característica da América Latina,
fornecedores de matéria-prima. Alguns produtos como commodities, né, que a gente já falou do Brasil. Economia totalmente baseada no agroexportador. Por quê? É uma herança cultural deixada pelos nossos colonizadores, tanto os espanhóis quanto os portugueses, tá ok? Dependência de exportação, então a gente é dependente do capitalismo que é feito lá. E aí, a Venezuela, Hugo Chávez, em 98, ele entra no poder, ele integra alguns países a se tornarem socialistas. Quando a gente fala que ele se torna socialista, ele é anti-Estados Unidos. Assim como aconteceu com a Bolívia, nacionalizou a Petrobras no governo Lula, né, o presidente boliviano, o primeiro presidente indígena da Bolívia, tá? A Petrobras sofreu na mão dele. Os brasileiros já voltaram a atuar na Petrobras, só que eles nacionalizaram, falaram assim, é só nossa, não é mais de vocês. Colômbia, muito sério o problema na Colômbia dos narcotraficantes, tá? Houve o Plano Colômbia, em que os Estados Unidos forneceram armamentos para que os colombianos pudessem lutar contra as Farc, os grupos de guerrilheiros. E aí a gente percebe que quando os Estados Unidos tentam isso, tentaram até devastar toda a plantação da coca, né, que a maioria da parte da cocaína, a essência sai dali, né, a gente fala da folha da coca. E aí, na época, o presidente Bush, ele ajudou muito, né, mas com segundas intenções, né, ele era ligado à indústria armamentista. E aí a gente finaliza falando sobre o México e o Canadá. O México, né, a região ali do Chiapas, né, discordância com a política neoliberal dos Estados Unidos, demora a demarcar território indígena, mesmo problema que acontece, falta de investimento na qualidade de vida para a população, então isso faz com que a população se revolte. Então o governo enfrentou grande problema com esse mundo globalizado e com esse mundo neoliberal, tá? Então a província sofre por guerrilhas, porque as terras ainda não estão demarcadas, porque alguém vai perder terra para ser doada para uma classe que eles acham inferior, indígenas e pobres, tá? E o Canadá, a gente também tem conflito geopolítico por conta da população ser 44% inglesa, 30% francesa e outros 26% entre índios, entre povos que colonizaram, como alemães, escandinavos, que foram imigrantes, tá? E aí o governo, ele tenta ser autônomo e a província de Quebec tenta se tornar um país, né? A emancipação do Estado para se tornar uma economia estável por conta de ser a região mais industrializada do Canadá e separar o Canadá de Quebec, né? A Quebec é a região industrializada, então olha o problema que eles podem arrumar ali no noroeste do Canadá. Então será que isso vai dar certo? Fizeram um plebiscito também, mas 50%, mais de 50%, né, bem dizer assim, 51% não quis se separar, mas bateu 49% da população querendo se separar do Canadá. Então Quebec decidia permanecer unida, mas com 1% só de diferença, né? Quase 1%, vamos dizer assim. Então mais um pouquinho a gente fala na aula, no nosso encontro ao vivo, tá bom?